Cara, eu preciso te fazer uma pergunta que pode incomodar um pouco. Se você é inteligente, estudou, tem conhecimento, por que você ainda não tem grandes resultados financeiros? Não faz sentido, né? A gente cresce ouvindo que conhecimento é poder, que estudar é o caminho para o sucesso. Mas parando para pensar um pouco mais profundamente, você conhece gente super inteligente que mal consegue se juntar uma grana, né? É comum ver gente trabalhando, resolvendo problemas complexos, sendo reconhecido pelas suas competências, mas quando olha para o quanto essas pessoas estão fazendo e quanto elas têm investido, parece que tem algo de errado. E se você for essa pessoa, você pode pensar assim: deve ser porque eu não ganho o suficiente. Se eu tivesse mais salário, seria diferente. Mas, cara, a real é muito mais profunda que isso. A sociedade vendeu pra gente uma mentira gigantesca sobre dinheiro. Nos ensinaram que pobreza é questão de capacidade, quando na verdade é questão de mentalidade. Pessoas inteligentes ficam pobres não por falta de QI, mas porque elas foram condicionadas com crenças financeiras erradas. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são essas armadilhas mentais que estão sabotando a sua riqueza. Porque no final desse papo você vai entender que o problema nunca foi a sua inteligência. O problema é que ninguém ensinou você a questionar suas próprias crenças sobre dinheiro. E nesse vídeo nós vamos investigar essa crença a fundo. E para começar esse papo, eu vou começar falando sobre algumas armadilhas mentais que a gente cai, que as nossas crenças condicionam a gente a seguir. E para começar, a primeira armadilha mental que destrói pessoas inteligentes é o que dá para se entender como complexidade desnecessária. Sabe aquela história de que investimento é complicado? Que você precisa entender economia, bolsa e fundos? Isso é uma crença plantada para te manter dependente. A real é que pessoas inteligentes adoram complicar. Eu tinha um amigo que fazia isso direto. Em vez de começar simples, guardar 10% do salário em um CDI da vida, ele ficava estudando estratégias avançadas de investimento que nunca colocava em prática. Enquanto isso, eu conhecia um tiozinho que não tinha estudo algum, que guardava religiosamente uma parte da grana todo mês. E aí, cara, tu tenta adivinhar quem tinha mais dinheiro guardado depois de 2 anos. E é lógico que é o tiozinho. A segunda armadilha é a paralisia da análise infinita. Esse é o maior problema de pessoas inteligentes. Elas ficam presas estudando eternamente em vez de agir. Elas ficam pensando: eu preciso estudar mais sobre investimento antes de começar. Vou esperar entender melhor o mercado antes de começar. Quando tiver certeza do que fazer, aí eu começo. Cara, o que acontece é que enquanto você está analisando, o tempo que é o seu maior aliado nos investimentos, ele está passando. E quem tem que ir menor, mais age, sai na frente. A terceira armadilha mental é o complexo de impostor. E isso é devastador para quem é inteligente. Você pensa assim: se eu sou tão esperto, por que eu não sei lidar com o dinheiro? E aí, em vez de aceitar que finanças é uma habilidade treinável, que se aprende e se evolui, você se sente um total fracasso. Esse sentimento te paralisa. Você evita o assunto, você não conversa sobre dinheiro, você não busca conhecimento financeiro porque mexe com a tua autoestima. Mas olha só a real. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história, ele usa estratégias que uma criança de 10 anos entenderia, que basicamente é comprar ações de empresas boas e segurar por décadas. E aqui que está o pulo do gato. A riqueza não vem da complexidade, ela vem da consistência em fazer coisas simples. A quarta armadilha é a síndrome do salário justo. As pessoas inteligentes acreditam que merecem ser bem pagas pelo que sabem, então elas focam só em aumentar a renda. Mas cara, não importa quanto você ganha se você gasta tudo. Rico não é quem ganha muito, rico é quem guarda muito do que ganha. E nessas armadilhas que eu citei, você consegue enxergar um padrão aqui? Todas essas armadilhas têm uma coisa em comum. Elas fazem a pessoa inteligente focar no lugar errado. E agora eu vou te mostrar uma forma completamente diferente de enxergar o dinheiro. E como primeira mudança de perspectiva, você precisa entender que dinheiro não é sobre matemática complexa, é sobre comportamento simples e repetitivo. Pensa comigo aqui, você escova os dentes todos os dias, né? Eu espero que você faça isso. Mas você escova não porque é difícil, mas porque é um hábito. E a riqueza, ela funciona igual. É sobre criar o hábito de guardar uma parte de tudo que entra sempre. Mesmo que seja um valor pequeno, seja R$ 50. O valor ele não importa no começo. O que importa é treinar e condicionar a sua própria mente a isso. A segunda mudança de perspectiva é que, basicamente, você precisa parar de tentar otimizar antes de começar. Isso não faz sentido nenhum. E essa mudança de perspectiva é principalmente para quem tem mente analítica.
Sabe quando você quer e decide mudar o seu corpo? Então, você começa escolhendo a academia perfeita, você encontra o profissional que monta o treino perfeito, você escolhe o melhor horário para treinar, então nunca começa. Com finanças é igual. O segredo aqui é começar com o básico. Primeiro, você começa guardando 10% de tudo que você ganha numa conta separada e pronto. Depois que esse comportamento fica automático, aí você otimiza. A terceira mudança de perspectiva é que a sua inteligência é uma vantagem gigante, mas só se ela for usada de forma correta. Em vez de complicar, você usa a sua inteligência para simplificar. Em vez de analisar infinitamente os preços e tentar achar a melhor estratégia possível, usa a tua inteligência para automatizar essas coisas. Eu particularmente organizei minha vida financeira de forma automática. Eu setei nos meus bancos para fazer transferência automática e investimento também automático. Nesse caso, a minha inteligência ela trabalha só uma vez criando o método e depois ele funciona sozinho sem eu precisar tomar decisões todos os dias. E quando eu preciso, eu só vou lá e analiso de forma mais rápida sem gastar tanto meu tempo. Dessa forma, eu consigo me preocupar com coisas que importam mais, como por exemplo, construir outras fontes para fazer mais dinheiro. A quarta mudança de perspectiva é que você precisa entender que um cara ser rico ou pobre não são questões de capacidade, são questões de mentalidade. O cara rico tem a mentalidade de primeiro se pagar. No caso, ele guarda uma parte antes de gastar com qualquer coisa. Entretanto, o cara pobre tem outra mentalidade, a de que vai guardar só o que sobrar. E no final das contas, nunca sobra nada. É como o princípio da lei de Parkinson, que basicamente diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. No contexto financeiro, dá para aplicar esse mesmo princípio. Basicamente, os gastos eles se expandem para preencher toda a renda disponível. Quando o cara pensa que vai guardar só o que sobrar, ele inconscientemente encontra gastos para realmente não sobrar nada. É bizarro, isso funciona na prática. Se você ganha 3 mil, você precisa gastar 3 mil. Se ganha 5 mil, você precisa gastar 5 mil. Sempre aparece uma conta a mais, uma necessidade a mais, uma emergência a mais. Sabe aquela frase? Nossa, esse mês eu gastei mais do que o normal. Todo mês é mais que o normal. Porque a nossa mente sempre encontra uma justificativa para gastar tudo que está disponível. Mas quando você investe isso, quando tira os 10% antes de qualquer gasto, é impressionante como você consegue viver com o resto. A sua mente ela se adapta ao que sobrou e encontra formas de fazer funcionar. Mesma pessoa, mesma inteligência, mentalidades diferentes, resultados completamente opostos. A diferença não está no QI, está na forma de pensar. E olha só que interessante. Quando você muda essa forma de pensar, as decisões financeiras mudam automaticamente. Você para de comprar por impulso, você para de gastar em coisas desnecessárias, mas não porque você está se forçando a fazer isso, mas porque a sua mentalidade mudou. Então, cara, agora eu quero que você dê uma refletida comigo. Olha para a tua situação financeira atual e me responde mentalmente. Qual dessas armadilhas mentais você reconhece na sua vida? A complexidade desnecessária, a análise infinita, o complexo do impostor ou a síndrome do salário justo? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Agora que você tem a resposta para essa pergunta, vai um pouco mais fundo. De onde vêm essas crenças? Quem te ensinou que dinheiro é complicado? Que você precisa ser um especialista para começar a investir? Provavelmente quem te ensinou sobre isso é a mesma sociedade que te ensinou que pobreza é falta de capacidade, quando na verdade é falta de método. Agora eu vou te passar um exercício prático para você fazer essa semana ainda. Escolhe uma coisa simples relacionada a dinheiro e implementa. Pode ser transferir automaticamente 10% do seu salário para uma conta separada, ou anotar todos os seus gastos por uma semana, ou até mesmo ler 10 páginas de um livro sobre finanças. Uma coisa só, e observe o que acontece com a sua mente quando você faz isso. Que resistências aparecem, que desculpas o seu cérebro cria. Essa observação é puro ouro, cara. Porque é aí que você vai ver as suas armadilhas mentais financeiras em ação. Comenta aqui embaixo qual armadilha mental você mais se identificou e qual ação simples você vai implementar essa semana. Eu quero ler as suas descobertas porque quando você compartilha, você força o seu cérebro a processar mais profundamente o que aprendeu. E lembra, a sua inteligência não é o problema. Ela é a sua maior ferramenta. Ela só precisa ser direcionada para o lugar certo. Não adianta só entender isso intelectualmente. Tem que experienciar na prática, porque é na ação que você vai quebrar esses padrões mentais construídos em décadas. A sua inteligência, ela te trouxe até aqui. Agora usa ela para construir a riqueza que sempre foi sua por direito.